Negócios Evolutivos é o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube. A Consiglard é aquela que lida bem com o cifrão de forma madura, não vê, mesmo quando ela tem alguma perda, por qualquer eventual motivo, ela se sente tão segura, tão confiante, que ela é capaz de repor aquilo momentaneamente perdido. E esse livro, né, e o subtítulo dele é assim: porque só 20% das equipes e 2 indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Ô, Jarbas. Se a gente pensar em verdadeiro potencial, por exemplo, todos temos potencial de estabelecer, estruturar, erguer e manter um pé de meia. Ô, Desculpa, Jarbas, Cristiane. se é cosmoético ou não, ético, cosmoético, o que for, eu fico aqui pensando, bom, a gente vê aí no mercado pessoas, né, que perdem da noite para o dia, empresários, né, e que fala assim, não tem problema, eu perdi, mas eu consigo tudo de novo. E consegue. Agora, se usa da ética, do que for, né, eu fico pensando assim, acho que reverter isso não deve ser tão difícil, o negócio é manter, né? E aí eu não sei se isso daí tem lógica ou não tem, o que você acha disso? Uma das dimensões, eu mencionei aqui, né, que no livro Inteligência Positiva, ele aborda os 10 tipologias de autoassédio. Ele usa um outro termo, né, sabotadores, mas é os sabotadores, né, como dá para entrever pelo termo, que sabotam, que minam os nossos esforços. O sabotador é aquela vozinha interior que fica te criticando. Por exemplo, o sabotador mor, né, que ele fala, o original em inglês é judge, seria o juiz, mas a tradução para o português foi eles escolheram o vocábulo crítico. E, por exemplo, o viés crítico, falando rápido, ele tem 3 formas de manifestação. Ele critica a si próprio, ou seja, nós criticando a nós mesmos, a gente critica os outros, e a terceira modalidade, criticamos continuamente a situação em que estamos, como está a vida, tal, tal, tal. E aí isso nos imobiliza, paralisa. E tem mais outros 9 sabotadores, mas o sabotador mor é o crítico. E agora, pegando o que você me perguntou, né? Por favor, eu ia fazer o link, eu perdi. Refaça a pergunta, por Então, favor. eu fiquei pensando assim, esses empresários que perdem tudo, mas afirma para todo mundo que eu perdi, mas vou conquistar novamente, conquista. E aí eu fico pensando, bom, se é ético ou não é, a forma como fez e tudo, mas o fato é que conseguiu. E aí, sustenta, a questão é, se a pessoa não foi ética e tudo, será que sustenta mesmo assim? Não sei dizer, Em né? termos, em termos assim, de generalização, como você citou, cada caso é um caso. A gente teria que fazer a análise bastante profunda, específica, de a qual pessoa, a qual empresário nos referimos. Alguns podem se mancomunar com coisas erradas, com corrupção, com, né, a história do Brasil e do mundo está repleta de casos assim, né, muito mal explicados de é, riquezas repentinas, riquezas só de PowerPoint. Por exemplo, PowerPoint, né, falava muito, brincando até hoje, o Eike Batista, fazer coisas, empresas mirabolantes, e depois tudo ruindo. Eu falo, né, permito essa liberdade de citar, porque é um exemplo. E a ligação com governos, ligações um tanto escusas, né, e, ou a Odebrecht, por exemplo, ou uma família que vinha, né, com negócios de bilhões,
Agora, vai se reerguer? Não vai. Vai continuar. E aí, no comecinho, né, do nosso diálogo hoje, são empresários que se rendem a essa idiotia materialona e, por sua vez, eles próprios se idiotizam, porque ficam tão embevecidos, tomados por uma pujança, uma abundância quase irrestrita material, mas por vias tortas obtida, o que nós estudamos e vemos, né, no paradigma consciencial está jogando a presente existência na lata do lixo da história. É. E o assim, né, desperdício. Falando ainda, usando o termo da Não, economia, desperdício. é desperdício. Não, e é interessante você falar isso, porque a questão do pé de meia, né? Quando eu fico pensando nessa questão do pé de meia, do propósito de vida, ou da Proexis, né? Da gente não ultrapassar esse limite, né? Eu fiquei pensando, quando a gente não tem isso definido, eu acho que o complexo é você definir isso, né? E aí, pelo fato de não ter essa definição, as pessoas acumulam só por acumular, sem um objetivo, né? E aí, quando tem esse excesso, eu fico pensando o impacto disso na sociedade, né? Em termos de desigualdade, né? Isso aí já beira para algo assim que já não seria tão ético, né? Tem que ter um cuidado muito sério em relação a isso, né? Sim, sim. De novo, né? E esse cuidado quase sinônimo também de lucidez. Lucidez consciencial. E agora, né? Quando eu pensei, quando eu me deparei, é um livro que tem um título curioso, né? Bem, eu gosto muito, né? De livros, sempre me vi cercado deles. E eu topei com o primeiro livro, assim, que eu aconselho ainda hoje, né? Para todos lerem. O título é simples e até um tanto curioso, extraordinário, Faça Fortuna com Ações. Profissional do mercado mostra o caminho das pedras. E o autor dele é Décio Bazin, B-A-Z de zebra I N, N, né, de nenhum, Décio Bazin. É bom para quem nunca teve nenhum contato ler, é quase o enredo dele é quase como se fosse um romance com várias histórias entrelaçadas. Como é que é a vida na bolsa, quem perdeu o juízo com esse encantamento maléfico, né, do cifrão, e já outras pessoas que tiveram o juízo sempre ativado, priorizaram, por exemplo, empresas seguras que vão crescer ao longo do tempo, vão prosperar, o lucro delas vem num viés crescente. Eu estou rapidamente falando, né, alguns aspectos de itens ou fatores que você deveria trazer em consideração, levar em consideração, ao analisar uma empresa para comprar ações dela.